Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo Xixi. O nosso tempo. O homem está condenado à liberdade. O despertador indicava 23:55. Hilde olhava para o teto. Tentava deixar fluir as associações livres que lhe vinham à mente. Cada vez que o curso dos pensamentos se interrompia, tentava compreender por que motivo não conseguia avançar. Seria algo que tentava recalcar? Se conseguisse eliminar toda a censura, talvez começasse a sonhar estando desperta, pensamento que a assustava um pouco. Quanto mais tentava descontrair-se e abrir-se aos seus pensamentos e imagens, mais tinha a sensação de estar na cabana do Major junto ao lago, no bosque. O que estaria Alberto a maquinar? Bom, na verdade era o pai dela que decidirá que Alberto maquinasse qualquer coisa. Mas saberia exatamente o que? Talvez estivesse a tentar afrouxar tanto as rédeas que Alberto surpreendesse por fim? Faltavam poucas páginas. Deveria dar uma olhadela à última? Não, isso não seria correto. Mas não era só isso. Hilde não tinha certeza de que já estivesse decidido o que sucederia na última página. Não era uma ideia estranha? O dossiê estava ali, e o pai não podia acrescentar mais nada. No máximo, Alberto, se conseguisse. A surpresa. Mas Hilde haveria de tratar de algumas surpresas por si mesma. O Major Knag não tinha controlo sobre ela. Mas teria ela controlo sobre si mesma? O que era a consciência? Não seria um dos maiores mistérios do universo? O que era a memória? O que é que faz com que recordemos tudo o que vimos e vivemos? Que tipo de mecanismo nos faz criar sonhos fabulosos noite após noite? Enquanto refletia sobre estas questões, Hilde fechava por vezes os olhos. Depois abria-os de novo e voltava a fixar o teto. Por fim esqueceu-se de os reabrir. Dormia. Quando acordou com os gritos das gaivotas, o despertador indicava 6:66. Era um número estranho. Hilde saltou da cama. Como sempre, foi à janela e observou a enseada. Tinha se tornado um hábito, tanto no verão como no inverno. Enquanto estava ali, teve subitamente a sensação de que na sua cabeça explodia um conjunto de cores. Lembrou-se do que sonhara. Mas fora mais do que um sonho normal. Tivera cores e contornos tão vivos. Sonhara que o pai regressara do Líbano, e todo sonho era como uma continuação do sonho de Sofia quando esta encontrara o seu crucifixo de ouro. Hilde estava sentada na doca, exatamente como no sonho de Sofia. Depois ouvirá uma voz muito suave a sussurrar-lhe: "Eu chamo-me Sofia." Hilde tinha ficado imóvel, tentando compreender de onde vinha aquela voz semelhante a um fraco crepitar, como se um inseto lhe estivesse a falar. Deve ser cega e surda. Em seguida, o pai chegará ao jardim no seu uniforme da ONU. Hilda! Grit Era! Hilde correrá em direção a ele e lançara-lhe os braços à volta do pescoço. O sonho terminara aí. Recordou alguns versos de um poema de Arnulf Roverlan. Acordei uma noite de um estranho sonho. Era como se uma voz me estivesse a falar, longínqua como uma corrente subterrânea, e eu levantei-me. O que queres de mim? Enquanto estava à janela, a mãe entrou no quarto. Bom dia. Já estás acordada? Não sei. Volto cerca das 4, como de costume. Está bem. Desejo-te um bom dia, Hilde. Obrigada. Mal ouviu a porta de entrada fechar-se, voltou à cama e abriu o dossiê. Mergulharei nas profundezas do inconsciente do Major, Sofia, e ficarei lá até nos voltarmos a ver. Sim, chegará até ali. Hilde continuou a ler. Com o indicador direito, sentiu que faltavam poucas páginas para o fim. Quando Sofia deixou a cabana do Major, viu que junto ao lago ainda havia algumas personagens de Walt Disney, mas que se diluíam à medida que se aproximava. Quando chegou ao barco, tinham desaparecido todas.
Enquanto remava e depois de ter puxado o barco para a margem, tentou fazer caretas e agitar os braços. Tinha de chamar a atenção do major, para que Alberto pudesse trabalhar sem ser incomodado. Enquanto corria pelo bosque, pôs-se a saltitar. Depois, tentou caminhar como uma boneca de corda e, por fim, para evitar que o major se aborrecesse, começou a cantar. Por um momento, parou para refletir, procurando compreender em que é que consistiria o plano de Alberto. Mas quando se apercebeu do seu erro, ficou tão arrependida que subiu em uma árvore. Subiu tão alto quanto pôde. Quando estava quase no topo, percebeu que não conseguiria descer imediatamente. Teria de fazer uma nova tentativa mais tarde, mas não podia ficar quieta ali em cima. O major cansar-se-ia de ficar a vê-la e começaria a procura de Alberto para descobrir o que estava a fazer. Sofia agitou os braços, por 2 vezes tentou cantar como um galo, depois cantou a tirolesa. Era a primeira vez que o fazia e estava muito contente com o resultado. Tentou descer, mas estava presa. De repente, um grande ganso pousou sobre um dos ramos ao qual Sofia se segurava. Tendo visto recentemente as personagens de Disney, Sofia não se admirou pelo fato de o ganso começar a falar. Chamo-me Morten, disse. Na verdade sou um ganso doméstico, mas excepcionalmente venho hoje do Líbano com gansos selvagens. Pareces precisar de ajuda para descer. Mas tu és demasiado pequeno para me ajudares, respondeu Sofia. Uma conclusão precipitada, minha jovem. Tu é que és demasiado grande. Faz alguma diferença? Fica a saber que eu transportei um camponês por toda a Suécia. Chamava-se Nils Olgersson. Eu tenho 15 anos. E Nils tinha 14. 1 ou 2 anos de diferença não tem importância. Como conseguiste levá-lo? Dei-lhe uma bofetada ao de leve e ele perdeu os sentidos. Quando voltou a acordar, estava tão pequeno como um polegar. Então podes tentar dar-me também uma leve bofetada. Eu não posso ficar aqui sentada eternamente. No sábado dou uma festa filosófica. Isso é interessante. Então este é certamente um livro de filosofia. Quando voei pela Suécia com Nils Olgersson, fiz escala em Marbaca, na região de Varma. Nils encontrou aí uma senhora de idade que tinha a intenção de escrever um livro sobre a Suécia. Seria um livro para crianças, por isso devia ser instrutivo e conter toda a verdade, dizia sempre. Quando ouviu o que acontecerá a Nils, decidiu escrever um livro sobre aquilo que o rapaz vira no dorso de um ganso. Que estranho! Para dizer a verdade, foi uma coisa um pouco irônica, porque nós já estávamos nesse livro. Sofia sentiu uma bofetada na face e em seguida estava muito pequena. A árvore parecia todo um bosque, e o ganso era tão grande como um cavalo. Sobe, disse o animal. Sofia caminhou ao longo do ramo e subiu para o dorso do ganso. As penas eram macias, mas estava tão pequena que picavam em vez de fazerem cócegas. Mal encontrou uma posição cômoda, o ganso levantou voo. Voaram alto sobre as árvores. Sofia olhou para o lago e para a cabana do major. Lá estava Alberto a elaborar os seus planos complicados. Deves contentar-te com uma breve volta panorâmica, afirmou o ganso batendo as asas. Depois aterrou ao pé da árvore a qual Sofia subira há pouco. Quando o ganso tocou o solo, Sofia escorregou para o chão. Depois de alguns trambolhões na urze, sentou-se e verificou que tinha adquirido as suas dimensões normais. O ganso bamboleou-se à sua volta algumas vezes. Muito obrigada pela ajuda, disse Sofia. De nada. Não disseste que este é um livro de filosofia? Não, tu é que disseste isso. Bom, é a mesma coisa. Por mim, ter-te-ia levado a voar através de toda a história da filosofia, tal como levei Nils Olgersson a voar através da Suécia. Poderíamos ter dado uma volta por Mileto e Atenas, Jerusalém e Alexandria, Roma e Florença, Londres e Paris, Jena e Heidelberg, Berlim e Copenhague. Obrigada, já chega.
Mesmo para um ganso muito irônico, seria muito difícil voar através dos séculos. É mais fácil sobrevoar as regiões da Suécia. Dito isto, o ganso tomou balanço e levantou o voo. Sofia estava exausta, mas, quando entrou para o jardim pelo carreiro, pensou que Alberto teria certamente ficado muito satisfeito com a sua manobra de distração. Era impossível que o major tivesse conseguido pensar em Alberto na última hora. Caso contrário, sofria de um grave desdobramento de personalidade. Sofia tinha acabado de entrar em casa quando a mãe chegou do trabalho. Evitar assim ter de justificar o fato de um ganso doméstico a ter ajudado a descer de uma árvore. Após a refeição, começaram os preparativos para a festa. Subiram ao sótão para irem buscar um tampo de mesa de quase 4 metros de comprimento e levarão-no para o jardim. Depois foi a vez dos pés. Queriam pôr a mesa debaixo das árvores de fruto. A última vez que tinham utilizado a mesa fora por ocasião do 10º aniversário do casamento dos seus pais. Sofia tinha apenas 8 anos, mas lembrava-se muito bem da grande festa ao ar livre, na qual tinham participado todos os parentes e amigos. A previsão do tempo era ótima. Desde o violento temporal na véspera do aniversário de Sofia, não caíra uma gota de chuva. Decidiram deixar a decoração e a toalha da mesa para sábado de manhã. A mãe de Sofia já estava satisfeita com o fato de a mesa estar no jardim. À tarde fizeram pão usando 2 tipos diferentes de massa. Haveria frango assado e salada. E bebidas. Sofia receava que alguns rapazes da sua turma trouxessem cerveja. Não queria problemas. Quando Sofia se foi deitar, a mãe quis assegurar-se mais uma vez de que Alberto viria realmente à festa. É claro que vem, exclamou Sofia. Ele até prometeu fazer um truque filosófico. Truque filosófico. Que tipo de truque? Bom, se ele fosse um ilusionista, faria um número de magia, tirar um coelho branco de uma cartola, por exemplo. Outra vez a mesma história? Mas uma vez que é filósofo, faz um truque de filosofia. Afinal, é uma festa filosófica. Estás a pensar em fazer algum número? Sim, não te preocupes. Um discurso? Não digo nada. Boa noite. Na manhã seguinte, Sofia foi acordada pela mãe que se queria despedir antes de ir trabalhar. Deu a Sofia uma pequena lista de coisas que ela devia comprar na cidade para a festa. Mal saíra, o telefone tocou. Era Alberto. Já sabia quando Sofia estava sozinha em casa. Como vai o teu plano secreto? Tio. Nenhuma palavra. Ele não pode ter sequer a possibilidade de pensar sobre isso. Acho que o distraí muito bem ontem. Isso é bom. E a filosofia? É por isso que telefono. Já chegamos ao nosso século e a partir de agora devias conseguir orientar-te sozinha. A coisa mais importante eram as bases. Todavia, temos de nos encontrar para falarmos um pouco sobre o nosso tempo. Mas tenho que ir à cidade. Perfeito. Não te disse que vamos falar sobre o nosso tempo? E então? Será muito bom encontrarmos-nos lá. Vou à tua casa? Não, não. Aqui há muita confusão. Ando à procura de microfones escondidos por toda a parte. Ah. Abriram um bar novo na praça principal, o Café Pierre. Sabes onde é? Sim. A que hora nos encontramos? Pode ser ao meio-dia? Ao meio-dia no café. Ficamos assim. 80s. 2 minutos após o meio-dia, Sofia entrou no Café Pierre. Era um dos novos cafés na moda com mesinhas redondas e cadeiras negras e garrafas voltadas e suspensas, baguetes e sanduíches. O café não era muito grande, e Sofia percebeu-se logo de que Alberto não estava lá.
Havia muitas pessoas sentadas nas mesinhas, mas nenhuma tinha o rosto de Alberto. Não estava habituada a ir sozinha a cafés. Deveria sair e voltar mais tarde para ver se Alberto tinha chegado? Dirigiu-se ao balcão de mármore e pediu um chá de limão. Depois pegou na xícara e foi sentar-se numa mesa livre. Fixou a porta de entrada. Muitas pessoas entravam e saíam, mas Alberto não chegava. Se ao menos tivesse um jornal. Passado um pouco, não resistiu à tentação de olhar em seu redor e alguém lhe devolveu o olhar. Por um momento sentiu-se uma mulher jovem. Tinha apenas 15 anos, mas podia aparentar 17, ou pelo menos 16 e meio. O que pensariam todas aquelas pessoas sobre o fato de existirem? Quase parecia que estavam simplesmente ali, que estavam sentadas por acaso. Discutiam e gesticulavam, mas não pareciam falar de algo importante. De repente, veio-lhe à mente o que Kierkegaard dissera. A característica mais importante da multidão era a tagarelice irrelevante. Todas aquelas pessoas viviam então no estado estético? Ou haveria algo realmente importante existencialmente? Numa das suas primeiras cartas, Alberto escrevera que havia uma ligação entre crianças e filósofos. Sofia pensou novamente que tinha medo de se tornar adulta. E se acabasse por entrar no pelo do coelho branco que é retirado da cartola negra do universo? Se bem que estivesse concentrada nos seus pensamentos, Sofia não perderá de vista a porta de entrada. Alberto entrou de repente. Apesar de ser verão, trazia uma boina negra e um principalmente cinzento de meio comprimento com padrão espinhado. Ele viu-a imediatamente e foi ter com ela. Sofia pensou que um encontro com ele em público era algo completamente novo. É 12:15. Seu pateta. Chama-se o quarto de hora acadêmico. Posso oferecer algo de comer à jovem? Sentou-se e fixou-a nos olhos. Sofia encolheu os ombros. Está bem. Pode ser um sanduíche. Alberto foi ao balcão. Voltou com uma xícara de café e baguetes grandes com queijo e fiambre. Foi caro? Uma ninharia, Sofia. Não tens pelo menos uma desculpa para justificares o teu atraso? Não, não tenho, porque cheguei atrasado de propósito. Vou-te já explicar o porquê. Deu algumas mordidelas no seu sanduíche e depois disse: Agora vamos falar do nosso século. Houve alguma coisa importante na filosofia? Muitas coisas, tantas que se estendem a todos os domínios. Para começar, falaremos de uma corrente que se chama existencialismo. Este termo reúne diversas correntes filosóficas que têm como ponto de partida a situação existencial do homem. Falamos também da filosofia existencial do século XX. Muitos dos pensadores que se podem chamar existencialistas basearam as suas ideias não apenas em Kierkegaard, mas também em Hegel e Marx. Um outro filósofo que teve muita influência no século XX foi o alemão Friedrich Nietzsche, que viveu entre 1844 e 1900. Nietzsche também reagiu à filosofia de Hegel e ao historicismo alemão proveniente dela. A um interesse anêmico pela história, contrapôs a própria vida. Exigia uma transformação de todos os valores. Recusava principalmente a moral cristã, a que chamou moral dos escravos, para que a força vital dos fortes não fosse reprimida pelos fracos. Segundo Nietzsche, tanto o cristianismo como a tradição filosófica se tinham afastado do mundo verdadeiro e dirigido para o céu ou o mundo das ideias. Eram considerados o verdadeiro mundo, mas eram na realidade um mundo falso. Sede fiéis à terra, disse. Não deis ouvidos àqueles que vos oferecem esperanças sobrenaturais. Bem, um filósofo existencialista que foi influenciado por Kierkegaard e por Nietzsche foi o alemão Martin Heidegger. Mas vamos concentrar-nos no existencialista francês Jean-Paul Sartre, que viveu entre 1905 e 1980. Foi o filósofo existencialista mais influente, pelo menos para o grande público. Elaborou seu pensamento principalmente nos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial.
Em seguida aderiu ao movimento marxista francês, mas nunca foi membro de nenhum partido. É por esse motivo que nos encontramos num café francês? Digamos que não foi por acaso. O próprio Sartre era um frequentador assíduo de cafés. Foi justamente num destes que encontrou a companheira da sua vida, Simone de Beauvoir. Também ela foi uma filósofa existencialista. Uma filósofa? Sim. Já era tempo de a humanidade se tornar civilizada. Mas a nossa época é também um período de grandes preocupações. Ias falar do existencialismo. Sartre afirmou: existencialismo é humanismo. Significa que o existencialismo parte exclusivamente do homem. Podemos acrescentar que o humanismo de Sartre vê a situação do homem de uma forma diferente e mais sombria do que o humanismo do Renascimento. E por quê? Kierkegaard e alguns existencialistas do nosso século eram cristãos, mas Sartre defende o que chamamos um existencialismo ateu. A sua filosofia pode ser considerada uma análise impiedosa da situação humana desde que Deus morreu, uma expressão de Nietzsche. Continua. A palavra-chave da filosofia de Sartre, como para Kierkegaard, é existência, um termo que não significa o mesmo que existir. Também as plantas e os animais existem, ou seja, vivem, mas não sabem o que isso significa. O homem é o único ser vivo consciente da sua existência. Sartre diz que as coisas físicas são em si, mas o ser humano é também para si. Ser homem é, portanto, diferente de ser uma coisa. Estou de acordo. Sartre afirma também que a existência humana é anterior ao seu significado. O fato de eu existir é anterior ao que eu sou. A existência precede a essência, afirmou. Que frase complicada. Com essência entendemos aquilo que uma coisa é realmente, a natureza de uma coisa. Para Sartre, o homem não tem nenhuma natureza deste gênero, por isso deve criar-se a si mesmo, deve criar a sua natureza ou essência porque esta não está dada a priori. Acho que compreendo o que queres dizer. Durante toda a história da filosofia, os filósofos tentaram responder à questão de o que é um homem, ou qual é a natureza do homem. Segundo Sartre, por seu lado, o homem não possui nenhuma natureza eterna. Por isso é inútil procurar o significado da vida em geral. Por outras palavras, estamos condenados a improvisar. Somos como atores que são mandados para a cena sem ter um papel, um guia ou um ponto que nos possa sussurrar aquilo que devemos fazer. Nós próprios temos de escolher como queremos viver. De certo modo é verdade. Seria bom se bastasse consultarmos a Bíblia ou um manual de filosofia para sabermos como devemos viver. Compreendest. Mas quando o homem sente que vive, e que vai morrer. Um dia, e principalmente quando não vê sentido em tudo isto, gera-se a angústia, segundo Sartre. Talvez te lembres de que a angústia era também um elemento importante na descrição que Kierkegaard fizera do homem que se encontra numa situação existencial. Sim, lembro-me. Sartre diz ainda que o ser humano se sente estranho num mundo privado de sentido. Quando descreve a alienação do homem, aceita ideias centrais de Hegel e de Marx. A sensação humana de se ser um estranho no mundo gera um sentimento de desespero, tédio, náusea e absurdo. É normal sentir-se deprimido ou frustrado. Sim, Sartre descreve o homem do século XX. Recordas que os humanistas renascentistas tinham afirmado quase triunfalmente a liberdade e a independência do homem? Sartre sentia a liberdade humana como uma maldição. O homem está condenado a ser livre, afirmou. Condenado porque não se criou a si mesmo, mas, todavia, é livre, porque quando é posto no mundo é responsável por tudo que faz. Não pedimos a ninguém que nos criasse como seres livres. É essa a questão, segundo Sartre. Porém, nós somos indivíduos livres e a nossa liberdade faz com que durante toda a vida estejamos condenados a escolher. Não existem nem valores eternos nem normas pelas quais nos possamos orientar.
Por isso é ainda mais importante a escolha que fazemos, porque somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. Sartre põe em evidência justamente o fato de o homem não poder negar a sua responsabilidade pelo que faz. Deve tomar as suas decisões e não pode, para se subtrair a essa responsabilidade, afirmar que devemos trabalhar ou devemos orientar-nos por determinadas perspectivas burguesas acerca do mundo no qual devemos viver. Quem se envolve assim na massa anônima é apenas um homem massificado e impessoal, foge de si mesmo e vive uma vida de mentiras. A liberdade humana, pelo contrário, impõe-nos que façamos algo de nós mesmos, que existamos de um modo autêntico. Compreendo. Isso é válido principalmente para as nossas escolhas éticas. Não podemos nunca atribuir a culpa à natureza humana, à fraqueza humana, ou coisa semelhante. Por vezes sucede que certos homens se comportam de modo ignóbil e empurram a sua responsabilidade para o velho Adão, que supostamente tem em si. Mas esse velho Adão não existe, é apenas uma personagem a que recorremos para fugirmos à nossa responsabilidade. Devia haver um limite para aquilo de que o homem pode ser acusado. Se bem que Sartre afirme que a vida não tem significado algum a priori, isso não significa que queira que seja assim. Sartre não era um niilista. O que é isso? Um niilista é uma pessoa para a qual nada tem significado, e tudo é possível. Para Sartre, a vida deve ter um significado, mas somos nós que o devemos criar para a nossa vida. Existir é criar a nossa própria existência. Podes explicar isso um pouco melhor? Sartre tenta demonstrar que a consciência não é nada antes de perceber alguma coisa, porque consciência é sempre consciência de alguma coisa. E essa coisa depende tanto de nós como do ambiente que nos rodeia. Nós próprios temos um papel ativo no que percebemos, escolhendo o que é importante para nós. Tens um exemplo? Duas pessoas podem estar presentes no mesmo local e senti-lo de um modo completamente diferente, porque, quando percebemos o mundo externo, fazemo-lo partindo do nosso ponto de vista ou dos nossos interesses. Por exemplo, uma mulher grávida pode ter a sensação de ver grávidas em todo lado. Isso não significa que antes não houvesse, mas a gravidez fez com que o mundo adquirisse para ela um novo significado. Uma pessoa doente pode ver ambulâncias por toda parte. Acho que compreendo. A nossa existência contribui, portanto, para determinar o modo como percebemos as coisas. Se uma coisa não é importante para mim, não a vejo. Agora posso explicar-te o motivo do meu atraso. Disseste que foi de propósito, não é verdade? Quero saber o que viste quando entraste aqui. A primeira coisa em que reparei foi que tu não estavas. Não é um pouco estranho que a primeira coisa que tenhas visto fosse algo que não estava aqui? Talvez, mas eu tinha um encontro contigo. Sartre serve-se justamente de um encontro no café para explicar o modo como nós destruímos o que não tem importância para nós. Foi apenas para mostrar isso que chegaste atrasado? Sim, eu queria que compreendesses esse ponto importante na filosofia de Sartre. Podes vê-lo como um pequeno exercício. Safa. Se estás apaixonada e esperas uma chamada do teu namorado, ouves durante todo o tempo que não te telefona. Reparas justamente no fato de ele não te telefonar. Se tens de ir ter com ele à estação, e há um mar de gente nas plataformas, tu não vês as pessoas, apenas perturbam, são insignificantes para ti. Se calhar até as achas desagradáveis e repugnantes. Ocupam muito espaço. A única coisa em que reparas é que ele não está lá. Compreendo. Simone de Beauvoir tentou aplicar o existencialismo à análise dos papéis dos sexos. Sartre tinha afirmado que o homem não tem uma natureza eterna a que se agarre. Nós próprios criamos o que somos. Sim. Isso também se aplica à nossa. Mas Simone de Beauvoir pensava desse modo? Não, não me ouviste com atenção. Segundo Simone de Beauvoir, não existe uma natureza feminina ou masculina desse gênero. Pelo contrário, segundo ela, as mulheres e os homens devem libertar-se desses preconceitos. Estou de acordo.
O seu livro mais importante foi publicado em 1949 e tinha o título O Segundo Sexo. O que é que queria dizer com esse título? Pensava na mulher, que na nossa cultura foi sempre considerada o segundo sexo. Só um homem aparece como sujeito nesta cultura. A mulher é tratada como objeto do homem e por isso é privada da responsabilidade pela sua vida. Continua. Para Simone de Beauvoir, a mulher deve reconquistar esta responsabilidade. Deve recuperar-se a si mesma e não ligar a sua identidade ao homem. Com efeito, não é apenas o homem que oprime a mulher também se reprime a si mesma não assumindo a responsabilidade pela sua vida. Somos nós que decidimos de que modo queremos ser livres e independentes? Exato. O existencialismo também influenciou a literatura desde os anos 40 até hoje. Isso é válido principalmente para o teatro. O próprio Sartre escreveu romances e obras teatrais. Outros autores importantes são o francês Albert Camus, o irlandês Samuel Beckett, o romeno Eugênio Ionesco e o polaco Witold Gombrowicz. A característica comum a estes e a muitos outros escritores foi a tendência para enfatizar a presença do absurdo na vida, um termo que é usado principalmente quando se fala de teatro. Bom. Compreendes o que se entende por absurdo? Não significa uma coisa que não tem sentido ou é irracional. Exato. O teatro do absurdo nasceu por contraposição ao teatro realista e queria mostrar em cena a falta de sentido da existência. Esperava-se que os espectadores não apenas vissem, mas também reagissem. Mas não se tratava de um culto do absurdo. Pelo contrário, mostrando e pondo a nu absurdo, por exemplo, nos acontecimentos de todos os dias, o público era forçado a refletir na possibilidade de uma existência mais autêntica e verdadeira. Continua. Muitas vezes, o teatro do absurdo apresenta situações completamente banais. Por isso podemos falar de uma espécie de hiperrealismo. O homem é representado exatamente como é. Mas se mostra no palco de um teatro aquilo que acontece numa casa de banho de um dia qualquer numa casa qualquer, o público começa a rir. Este riso pode ser interpretado como uma defesa por se ser posto a nu em cena. Sim, é possível. O teatro do absurdo também pode ter conotações surrealistas. Muitas vezes as personagens encontram-se enredadas nas situações mais improváveis e quase oníricas. Se aceitam tudo sem se espantarem, o público é obrigado por seu lado a reagir com perplexidade. Isto também vale para os filmes mudos de Charlie Chaplin. O aspecto cômico das suas obras cinematográficas consiste frequentemente na ausência de espanto do protagonista perante as situações absurdas nas quais se encontra. O público é levado a entrar em si mesmo para procurar algo mais verdadeiro e mais autêntico. É incrível ver como as pessoas toleram certas situações. Por vezes pode ser melhor fugir, mesmo que não se saiba onde ir. Se a casa arde, devo deixá-la mesmo que não tenha outra onde ir morar. Sim, é mesmo assim. Queres mais chá, ou preferes uma Coca-Cola? Pode ser Coca-Cola. De qualquer modo, não devias ter chegado atrasado. Alberto voltou com um expresso e uma Coca-Cola. Enquanto isso, Sofia tinha chegado à conclusão de que lhe agradava a vida nos cafés. Já não estava tão convencida de que as conversas nas outras mesas eram tão insignificantes. Alberto bateu com a garrafa da Coca-Cola na mesa. O ruído fez alguns dos presentes voltarem-se. E com isto chegamos ao fim, disse. Queres dizer que a história da filosofia termina com Sartre e o existencialismo? Não, seria um exagero dizer isso. O existencialismo teve uma grande importância em todo o mundo. Como vimos, tinha suas raízes na história, e, através de Kierkegaard, poder-se-ia voltar a Sócrates. Outras correntes filosóficas do passado também tiveram seguimento no nosso século. Podes dar-me exemplos? O neotomismo recupera ideias que pertencem à tradição de S. Tomás de Aquino. A chamada filosofia analítica ou o empirismo lógico parte de Hume e do empirismo britânico e da lógica de Aristóteles. E, além disso, no nosso século, o neomarxismo, com todas as suas diferentes ramificações, teve uma grande importância.
Já falamos sobre neodarwinismo e depois sobre a influência da psicanálise na cultura e na filosofia do nosso século. Compreendo. Uma última corrente que vale a pena citar é o materialismo, que tem raízes profundas na história. A ciência moderna pode sugerir-nos um paralelismo com os esforços dos pré-socráticos. Por exemplo, continua a procura daquela partícula elementar indivisível da qual é formada toda a matéria. Mas ninguém nos consegue ainda explicar com exatidão o que é a matéria. As ciências modernas, por exemplo, a física nuclear ou a bioquímica, são tão fascinantes que se tornaram uma parte importante na concepção de vida de muitas pessoas. Um misto de velho e novo, portanto. Podemos dizer isso porque as mesmas perguntas com que iniciamos o nosso curso não tiveram ainda uma resposta. Sartre tocou um ponto importante ao dizer que as questões existenciais nunca terão uma resposta definitiva. Uma questão filosófica é, por definição, uma coisa que cada geração, sim, cada ser humano, deve colocar a si mesmo novamente. Um pensamento um pouco triste. Não sei se estou de acordo. Não é justamente colocando-nos estas questões que sentimos que estamos vivos? Além disso, não sucedeu sempre que, quando o homem se esforçou por encontrar uma resposta às grandes questões, encontrou respostas claras e definitivas a questões menores? Ciência, investigação e técnica nasceram, por assim dizer, da reflexão filosófica. No fundo, não foi o espanto do homem pela existência que o levou por fim à Lua? É verdade. Quando Neil Armstrong pôs o pé na Lua, comentou: é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E incluía assim todos os homens que viveram antes dele na sensação que sentia dando o primeiro passo na Lua. Não era apenas mérito seu. Claro que não. O nosso tempo também teve de defrontar problemas completamente novos, principalmente os ambientais. Uma nova corrente filosófica surgiu, a filosofia ecologista, ou ecofilosofia. Muitos filósofos ecologistas mostraram que toda civilização ocidental está na via errada, em rota de colisão com aquilo que o nosso planeta pode suportar. Estes filósofos tentaram ir mais fundo, para além dos fenômenos concretos de poluição e destruição ambiental, e concluíram que há algo de errado no próprio modo de pensar do Ocidente. Acho que tem razão. Os filósofos ecologistas debateram, por exemplo, o próprio conceito de desenvolvimento. Este conceito baseia-se na premissa de que o homem é superior na natureza, que é o seu dono. Precisamente este modo de pensar pode ser perigoso para toda a vida do planeta. Irrito-me sempre que penso nisso. Na sua crítica a este modo de pensar, os ecofilósofos tiveram em conta as ideias e reflexões de outras culturas, por exemplo, a indiana. Estudaram também o modo de pensar dos chamados povos primitivos, para retornar aquilo que perdemos. Compreendo. Nos próprios meios científicos, muitas vozes se levantaram nos últimos anos para explicar que o nosso modo científico de pensar se encontra perante uma mudança paradigmática, ou seja, uma transformação fundamental. Em alguns campos específicos, vimos já os primeiros frutos, por exemplo, em movimentos alternativos que põem a tônica num pensamento global e trabalham para um novo estilo de vida. Isso é bom. Todavia, como sempre em tudo que os homens fazem, temos de separar o trigo do joio. Alguns anunciaram que estamos a entrar numa nova época, ou New Age. Mas nem tudo que é novo é melhor, assim como nem tudo que é velho deve ser deitado fora. Também por este motivo te ofereci um curso de filosofia. Agora tens uma bagagem histórica tal que te permitirá orientar-te sozinha na vida. Obrigada pela atenção. Verificarás, acho, que muito do que é entendido por New Age é apenas absurdo. Neo-religiosidade, neo-ocultismo, superstição moderna invadiram o mundo moderno nas últimas décadas. Tornaram-se uma grande indústria. Aproveitando a menor influência do cristianismo, as novas ofertas no mercado das concepções de vida apareceram como cogumelos. Tens um exemplo? A lista é tão extensa que nem ouso começar. De resto, não é fácil descrever o nosso próprio tempo. Mas agora proponho-te irmos dar uma volta pela cidade. Quero mostrar-te uma coisa. Não tenho muito tempo. Não te esqueceste da festa de amanhã, pois? Não.
Claro que não, porque vai acontecer alguma coisa extraordinária. Temos apenas que terminar o curso de filosofia de Hilde. O major não pensou em mais nada e por isso perderá também uma parte da sua vantagem. Levantou a garrafa da Coca-Cola, que já estava vazia, e bateu com ela na mesa. Saíram para a rua. Pessoas muito apressadas corriam de um lado para o outro ocupadas como formigas num formigueiro. Sofia perguntou a si mesma que coisa lhe quereria Alberto mostrar. Passaram junto a uma loja de eletrodomésticos. Vendiam de tudo, desde televisores a câmaras de vídeo, das antenas parabólicas aos telefones portáteis, dos computadores ao telefax. Alberto apontou para a vitrina da loja e disse: Eis o século XX, Sofia. A partir do Renascimento podemos dizer que o mundo explodiu. Os europeus começaram então a viajar por todo o mundo. Hoje sucede o contrário. Podemos chamar-lhe uma explosão ao contrário, ou implosão. O que queres dizer? Quero dizer que o mundo está concentrado numa única rede de comunicação. Não passou muito tempo desde que os filósofos tinham de viajar de cavalo e carroça para se encontrarem com outros pensadores ou conhecer o mundo. Hoje podemos encontrar-nos em qualquer parte do mundo e recolhermos toda a informação humana numa tela de computador. É uma ideia fantástica, mas simultaneamente um pouco assustadora. O problema é se a história se está a aproximar do fim ou se, pelo contrário, estamos no limiar de uma nova era. Já não somos apenas cidadãos de uma cidade ou de um único estado, vivemos numa civilização planetária. É verdade. O desenvolvimento técnico, principalmente no que diz respeito às comunicações, foi mais rápido nos últimos 30, 40 anos do que em toda a história. Talvez seja apenas o início. Era isto que me querias mostrar? Não, é do outro lado da igreja, lá embaixo. Quando se preparavam para prosseguir, na tela de um televisor apareceu a imagem de alguns soldados da ONU. Exclamou Sofia. Via-se um soldado em grande plano. Tinha quase a mesma barba negra de Alberto. De repente, levantou um cartaz onde estava escrito: Chego dentro em pouco, Hilde. Acenou e depois desapareceu. É louco! Exclamou Alberto. Era o major. Nem quero responder. Atravessaram o parque em frente à igreja e chegaram à rua principal. Alberto estava ligeiramente nervoso e, naquele momento, apontou para uma livraria. Chamava-se Libris e era a maior da cidade. Queres mostrar-me alguma coisa aqui? Vamos entrar. Na livraria, Alberto apontou para a estante maior. Tinha 3 seções: New Age, estilos de vida alternativos e misticismo. Nas estantes, havia livros com títulos muito empolgantes. Haverá vida para além da morte, Os segredos do espírito, Tarot, o fenômeno OVNI, Ealin, o regresso dos deuses, a reencarnação, o que é a astrologia, e muitos outros. Havia mais de 100 títulos diferentes. Sobre um banco via-se uma pilha de livros semelhantes. Isto também é o século XX, Sofia. Este é o templo do nosso tempo. Não acreditas nestas coisas? Muito disto é absurdo, mas vende tão bem como pornografia. De fato, muito do conteúdo destes livros pode ser definido como uma espécie de pornografia. Aqui, os jovens podem comprar exatamente aquilo que mais lhes interessa. Todavia, a relação entre a verdadeira filosofia e estes livros é comparável à relação que existe entre o amor verdadeiro e a pornografia. Não estarás a exagerar? Vamos sentar-nos no parque. Saíram da livraria e encontraram um banco livre em frente à igreja. Debaixo das árvores, alguns pombos pavoneavam-se e havia um ou outro pardal agitado. É a parapsicologia ou PES, explicou Alberto. Ou telepatia, clarividência, psicocinética, ou espiritismo, astrologia e ovnilogia. Mas diz-me, achas que isso é tudo uma fraude? Não seria digno de um filósofo tratar tudo da mesma maneira.
Mas não quero excluir a hipótese de que os termos que referi possam formar um mapa bastante detalhado de uma paisagem que não existe. E há muito daquilo a que Hume chamava ilusão e engano e queria lançar as chamas. Em muitos destes livros não se encontra uma única experiência autêntica. Mas então por que são escritos tantos livros deste gênero? É um dos negócios mais lucrativos do mundo, e é isto que muitas pessoas gostam de ler. E por que é que achas que gostam de ler estas coisas? Porque sentem um desejo de algo místico, de algo diferente que quebra a monotonia do cotidiano. É andar à procura de uma coisa que está à frente do nariz. O que queres dizer? Fazemos parte de uma aventura maravilhosa. Em frente a nós há uma obra, a criação. A luz do dia, Sofia. Não é inacreditável? Sim. Por que havíamos de ir à procura da cigana que lê a sina ou de sagões acadêmicos para experimentar algo de empolgante ou transcendente? Achas que aqueles que escrevem estes livros contam apenas mentiras? Não, não foi isso que eu disse. Vou te explicar de um modo darwinista. Estou a ouvir. Pensa em tudo o que se passa no decorrer de um único dia. Limita-te a um dia da tua vida. Pensa em tudo o que vês e experimentas. Sim. Por vezes, há coincidências estranhas. Entras numa loja, por exemplo, e gastas 28 coroas. Mais tarde encontras Jorun que te restitui as 28 coroas que lhe tinhas emprestado. Finalmente vão ao cinema e dão-te lugar número 28. Sim, seria uma estranha coincidência. Mas seria uma coincidência. A questão é que algumas pessoas recolhem coincidências deste tipo. Reúnem-se experiências misteriosas ou inexplicáveis e quando elas, fruto da vida de alguns milhares de pessoas, são reunidas num livro, podem dar a impressão de ser um imponente material de prova. E o material aumenta constantemente. Mas neste caso, também estamos perante uma loteria onde apenas os bilhetes vencedores são visíveis. Não há pessoas videntes ou médiums que têm experiências destas constantemente? Sim, há. E se excluirmos os vigaristas, encontramos também uma outra explicação para essas experiências místicas. Diz. Recordas que falamos de Freud e da sua teoria do inconsciente? Quantas vezes tenho de te dizer que a minha memória é boa? Já Freud mostrará que muitas vezes nos podemos comportar como se fôssemos médiums do nosso inconsciente. Podemos fazer ou dizer coisas de repente sem conseguirmos compreender o porquê. O motivo disso é o fato de nós termos mais experiências, pensamentos e recordações do que aqueles de que temos consciência. E então, por vezes, as pessoas falam ou andam enquanto dormem. Chamamos a este gênero de fenômenos automatismo psíquico. Mesmo sob hipnose, os homens podem dizer ou fazer coisas que sucedem por si. E lembras-te dos surrealistas, que tentavam escrever automaticamente. Tentavam tornar-se assim médiums da sua própria consciência. Ainda me lembro disso. Com intervalos regulares, neste século, surgem notícias de homens, de médiums, que conseguem entrar em contato com defuntos. Falando com a voz do morto, ou servindo-se da escrita automática, o médium receberia uma mensagem de um ser humano que tinha vivido há muitos séculos. Estes fatos são usados como prova de que existe uma vida além da morte, ou de que um homem vive muitas vidas. Compreendo. Não estou a dizer que todos estes médiums sejam vigaristas, alguns agiram de boa fé. De fato, foram médiums, mas do seu inconsciente. Houve bastantes médiums que em estado de transe mostraram capacidades e conhecimentos que nem eles próprios nem os outros sabiam explicar. Por exemplo, uma mulher que não sabia hebraico começou a falar nessa língua. Das duas uma, ou tinha vivido uma vida anterior ou estava em contato com o espírito de um morto. O que te parece? Soube-se depois que a mulher tinha tido uma babysitter judia quando era pequena. Ah. Ficaste desiludida? De qualquer modo, é fantástico ver até onde vai a capacidade de algumas pessoas de acumularem no inconsciente experiências anteriores.
Compreendo o que queres dizer. Muitas coisas estranhas cotidianas também podem ser explicadas à luz da teoria do inconsciente. Se recebo uma chamada de um amigo que não vejo há muitos anos, justamente quando estava à procura do seu número de telefone. Sinto arrepio. A explicação pode ser, por exemplo, que ambos ouvimos uma velha canção na rádio, uma canção que ouvimos juntos na última vez que nos vimos. O ponto fundamental é o fato de esta relação oculta não ser consciente. Então, ou é trapaça, ou o truque do bilhete vencedor na loteria, ou inconsciente. De qualquer modo, é melhor aproximarmos-nos com ceticismo destas instantes, principalmente para um filósofo. Em Inglaterra existe uma associação dos céticos. Há muitos anos, esta associação ofereceu uma grande soma de dinheiro à primeira pessoa que conseguisse um único exemplo verificável de uma coisa sobrenatural. Não era necessário ser um milagre, bastava um pequeno exemplo de transmissão de pensamento. Até agora, ninguém se apresentou. Compreendo. Uma coisa completamente diferente é admitirmos que há muitas coisas que não compreendemos. Talvez não conheçamos ainda todas as leis da natureza. No século passado, muita gente considerava o magnetismo e a eletricidade como uma espécie de magia. Aposto que a minha bisavó abriria os olhos de espanto se eu lhe falasse da televisão ou dos computadores. Então não acreditas em nada de sobrenatural? Já falamos disso. A própria expressão sobrenatural é um pouco bizarra. Não, acho que existe uma única natureza, que em compensação é espantosa. E todos aqueles fenômenos de que falam os livros que me mostraste? Todos os verdadeiros filósofos devem manter os olhos abertos. Mesmo que não tenhamos visto nenhum corvo branco, não devemos deixar de procurar. E um dia, mesmo um cético como eu será obrigado a aceitar um fenômeno em que não acreditar anteriormente. Se não mantivesse aberta esta possibilidade, seria um dogmático, e não um verdadeiro filósofo. Sofia e Alberto ficaram sentados no banco em silêncio. Os pombos estendiam o pescoço e arrulhavam, e de quando em quando assustavam-se com uma bicicleta ou com o movimento brusco de um transeunte. Tenho de ir para casa preparar a festa, disse por fim Sofia. Mas antes de nos separarmos, quero mostrar-te um corvo branco. Está mais próximo do que pensamos. Levantou-se e fez sinal para entrarem de novo na livraria. Desta vez passou por todos os livros sobre fenômenos sobrenaturais para parar em frente de uma estante muito pequena que se encontrava no fundo da livraria. Sobre a estante estava escrito Filosofia. Alberto indicou um livro e Sofia teve um sobressalto quando leu o título, O Mundo de Sofia. Queres que eu te compre? Não sei se tenho coragem para o ler. Um pouco mais tarde, voltava para casa com o livro numa mão e um saco com o que tinha comprado para a festa na outra.